Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor ainda não desistiu de nós. E nós oramos e te pedimos, não desista de nós. Continue usando da tua graça, da tua misericórdia e do teu grande e infinito amor para conosco. Pois a causa de nós não sermos consumidos é a tua misericórdia. Então revela-nos nessa noite a tua palavra, fala o entendimento de cada um dos teus filhos, e não permita, meu Deus, que nenhum de nós venhamos a sair daqui da maneira que nós entramos, que ao sairmos da tua casa nessa noite, possamos sair daqui transformados, regenerados. Ah, meu Pai, faz a tua obra nessa noite, no coração dos teus filhos, que nenhuma palavra caia em terra, mas todas as palavras sejam guardadas nas tábuas do coração do teu povo. Faz a tua obra, Espírito Santo, usa a minha vida e abençoa a tua igreja. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, existem, na verdade, muitas coisas que são difíceis para nós como seres humanos. A gente enfrenta situações difíceis todos os dias. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem muitas dificuldades. Tem pessoas que têm alguma facilidade em algum setor da vida dela, mas tem outras que têm muita dificuldade. Nós não somos iguais. Não temos a mesma estrutura, não temos a mesma maturidade. Nós temos um público hoje aqui nessa noite, como pela manhã também esteve aqui uma boa parte do povo de Deus, que são pessoas diferentes umas das outras. O que é difícil às vezes para você, pode ser muito fácil para mim. Então a gente precisa também entender que no contexto de vida cristã, a gente esbarra em algumas dificuldades, às vezes em função do nosso temperamento, às vezes em função da cultura que você vive, da educação que você recebeu. Quando você chega para a presença de Deus, a mim e a você é revelado um novo modo de viver, um novo estilo de viver. Como a pastora Elza costuma dizer, a cultura do reino de Deus. Uma cultura totalmente diferente da cultura que nós estamos vivendo, que os nossos antepassados, que os nossos pais nos ensinaram. Quando você chega para a presença de Deus, você percebe que você tem que aprender tudo de novo, porque tudo que foi ensinado para nós é da maneira como o mundo aceita, como o mundo ensina. E quando você é chamado para a presença de Deus, quando Deus chama cada um de nós, então a gente começa a receber uma revelação da parte de Deus, como é que Ele quer que a gente viva. Deus tem um padrão de vida para o seu povo nessa terra. Deus tem um manual para todos nós, que se chama Bíblia Sagrada. Todo crente, ele vive segundo o padrão da palavra de Deus. Nesse livro aqui de Gênesis e Apocalipse, tanto no Velho Testamento, pelas leis de Moisés e tantos preceitos, além das leis de Moisés que foram dados ao povo de Israel, no Novo Testamento, a gente começa então a perceber que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, começa a anunciar o reino de Deus, em Jesus Cristo a gente começa a ver, nós que somos os cristãos de hoje, a gente começa a ver um novo modo de vida. Por isso que Jesus ele não veio para abnegar a lei, ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei em todos os seus quesitos, mas ele mostrou também uma nova maneira de viver como cristão, porque até o Novo Testamento, antes da chegada de Jesus Cristo, as pessoas realmente elas viviam em função da lei. Mas quando Jesus ele chega e começa a anunciar o reino de Deus, antes começou a ser anunciado através de João Batista. No capítulo 3 de Mateus, a gente vai ver o João Batista pregando um evangelho.
que era o evangelho do arrependimento de pecados. João Batista pregava e falava com as pessoas a respeito das atitudes erradas que elas viviam. João Batista, precursor de Jesus, ele veio exatamente para mostrar às pessoas a forma de vida que elas estavam vivendo. Um homem simples, um homem que ele comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Um homem que não tinha realmente um status de faculdade, não era um homem de boa apresentação, porque a sua roupa era uma roupa de peles de camelo. Um homem que, aos nossos olhos, a gente poderia até ignorar ele, de tão simples que ele era. Mas ele foi no deserto da Judéia, a boca de Deus, para falar com as pessoas a respeito daquilo que elas estavam fazendo de maneira errada. Então João Batista, ele veio para pregar a metanoia, pregar arrependimento de pecado. E Jesus Cristo vem logo em seguida, no capítulo 3 também, falando, capítulo 4, falando também a respeito de arrependimento de pecado, mudança de comportamento. E ele vem falar isso de maneira apropriada, porque Jesus o tempo todo sabia o que estava no coração dos homens, como Deus também conhece o que está no nosso coração. E Deus aqui olhando para dentro de cada um de nós, Ele sabe a dificuldade, o grau de dificuldade que você tem de mudar alguma coisa em você. Porque mudança não é algo tão fácil de se realizar na vida de um ser humano. Ninguém poderia dar jeito em você, e muito menos em mim e em ninguém nessa terra. A única pessoa que atua dentro da igreja, quando você ouve o evangelho, atua dentro de nós, nos ajudando na transformação do nosso caráter e mudando a nossa mentalidade, o nome dele é Espírito Santo. É Ele que está dentro da igreja, é Ele que está acompanhado da palavra. Quando você ouve o evangelho, ouve a palavra, esta palavra aqui, ela não vai até os teus ouvidos sozinha, porque se ela for sozinha, vira discurso, vira uma palestra, vira uma oratória, vira a leitura de um escritor que escreveu algum livro. Mas não, as Sagradas Escrituras, ela é diferente de todos os livros dessa terra. Não há nenhum escritor nessa terra, por mais eloquente, por mais dotado que ele seja, capaz de falar ou escrever alguma coisa e mudar o comportamento de uma pessoa. Não muda, ninguém muda ninguém. Ninguém consegue convencer ninguém do seu erro, não consegue. A gente passa uma vida inteira fazendo tudo errado, tudo do nosso jeito, e vai continuar fazendo tudo errado, até o dia que à nossa mente será revelado o Evangelho, que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1 de Romanos, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, quando você ouve essa palavra, algo sobrenatural acontece no teu interior. Por isso que a palavra jamais pode deixar de ser primazia nessa igreja. Por isso que a palavra tem um lugar de destaque nesta igreja, para que você entenda qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus, número 1, é mostrar a nossa natureza de pecado. Ele precisa revelar para nós, através da palavra, como é que nós estamos, não é por fora, porque por fora o espelho mostra. Tem pessoas que passam 10, 20, 30 minutos, 1 hora no espelho. Tem pessoas que colocam o próprio óculos de lente para olhar exatamente todos os detalhes do espelho, porque ela está olhando tudo que está diante dos olhos dela. Mas não tem nenhum óculos, não tem nenhum microscópico, não tem nenhum aparelho, por mais sofisticado que seja. E temos aqui pessoas que têm raio-x aí, né? O Gilson está ali, ó, né? Tem raio-x.
Tudo que o raio-x mostra, ô Gilson, é a arcada, né, óssea, não é isso? Todos os defeitos de ossos, mas o defeito chamado pecado, um raio-x não mostra. O interior do nosso coração, o raio-x não mostra, mas nós temos um raio-x aqui nessa noite, o nosso Deus, que sonda o nosso coração e conhece o profundo e o oculto de cada um. Ele conhece exatamente o que você está pensando agora. Alguém pode estar aqui agora comigo na mensagem, mas alguém não está lá fora, pensando em alguma coisa. Ele já sabe o que você está pensando. Antes de uma palavra vir à tua boca, ele já sabe o que você vai falar. Você está diante de um Deus que Abacuque, ele vai dizer a respeito dele, Malaquias vai dizer a respeito dele, como tanto os profetas maiores e os menores vai dizer sobre a singularidade, a profundidade que esse Deus tem. Ele é grande demais, ele conhece a tudo em nós, e a única coisa que interessa a ele olhar para nós não é a nossa beleza exterior. Ele quer olhar para dentro de nós e que Ele quer ver um coração aí, que esteja pronto, receptivo, para ouvir essa palavra e não venha endurecer quando você ouvir essa palavra. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa o capítulo 12 falando sobre o culto espiritual, o culto racional, que o Senhor recebe de mim e de você, seja você estando aqui na igreja ou numa casa, em qualquer lugar. Se você prestar um culto a Ele, você vai ofertar a Ele e vai aceitar o culto. Mas logo em seguida, quando ele fala a respeito do culto espiritual, ele começa então a dar algumas informações necessárias a respeito da vontade dEle sobre a nossa vida. Como que Ele quer que esse culto seja realizado, como que a nossa vida precisa ser, ainda que eu e você estejamos vivendo no mundo, e eu não estou te falando de um mundo cosmos, estou falando de um mundo físico, estou te falando de um sistema, que não tem como a gente sair dele, nós estamos vivendo no mundo, em meio às pessoas, e quando eu falo mundo, eu preciso falar também da cultura do mundo. Eu preciso te falar da moda do mundo, dos hábitos do mundo, dos costumes que o mundo, onde nós vivemos, tem um padrão. Quantos estão entendendo? Tem um padrão lá fora do mundo, estabelecido como princípio ordinário dele. O mundo apresenta para nós um padrão, mas você recebe também da parte de Deus outro padrão, um padrão de vida cristã. E o apóstolo Paulo orientando os cristãos a terem uma vida diante de Deus, consagrada, em comunhão com Ele. Ele começa então a falar aqui no capítulo de número 12, verso 2, a respeito de como nós precisamos proceder lá no mundo. E a maior dificuldade que a igreja cristã está enfrentando é exatamente isso. É fazer com que o ensinamento da palavra de Deus, a pregação, alcance os cristãos autênticos. Porque hoje dentro da igreja, nós temos uma grande massa de pessoas que dizem ser cristãos. Mas a gente vai só identificar essas pessoas como sendo cristãos, se elas estiverem vivendo lá no mundo, como luzeiros para esse mundo. Quando as pessoas olharem para você e elas verem que vai haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que pratica a palavra, como eu preguei aqui na sexta-feira, sobre aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Tiago 1,17, ele está dizendo sobre isso. Tem muita gente ouvindo esse mesmo evangelho, essa mesma palavra. Uns estão ouvindo e colocando em prática, outros estão ouvindo essa palavra, como diz um ditado, está entrando no ouvido e saindo no outro. Então, que nessa noite não saia nenhuma palavra do outro lado dos teus ouvidos, que você guarde essa palavra contigo, porque essa palavra que eu estou anunciando para você aqui, ela é acima de tudo, a vontade de Deus para mim e para você.
E acima de tudo, é o próprio Espírito Santo mostrando para mim, mostrando para você e até para o visitante que está aqui nessa noite, que existe um padrão sim, de viver uma vida, um relacionamento com Deus pautado na palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos aceitar os moldes desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque a palavra conformar, se você ler na tua casa, você vai ver lá o sentido. Tem vários sentidos a palavra. Mas o sentido que eu trouxe apropriado aqui nessa noite, para a gente comentar sobre esse versículo número 2, lá está dizendo assim: conformar é estar de acordo, identificar-se, pôr-se em conformidade ou de acordo com outra coisa, tomada como modelo. Ele está dizendo: não se conforme, não se amolde aos padrões do mundo, às coisas que estão lá fora, porque a cultura nossa é outra cultura. A cultura do povo de Deus é estabelecida pelos princípios de Deus na sua palavra. E por isso que nós precisamos essa noite nos atentar em algumas coisas que existem lá no mundo, que compromete a nossa caminhada com Deus. Como estão entendendo essa palavra? A nossa comunhão com Deus pode ser atropelada, ela pode ser complicada se nós não atentarmos àquilo que Deus, Ele estabeleceu como princípio, como regra para a nossa vida com Ele. Você sabia que Deus tem ciúme de nós? O Espírito Santo tem ciúme de nós? O marido tem ciúme da esposa, a esposa tem ciúme do esposo, assim como o Espírito de Deus também tem ciúme de nós, em relação às coisas que nós estamos vivendo no mundo. Nós vamos ler daqui a pouquinho sobre esse versículo. Então, por isso, meus irmãos, que o sistema mundano não pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. Pastor, mas como é que a gente vai fazer? Vivendo numa cultura dessa, numa vida lá fora, onde a liberdade, ela é condicionada a todos, onde na verdade a gente trabalha dentro de uma empresa, quem sabe o lugar que você trabalha, é só você que é crente, só você. Na escola, na faculdade, onde você estuda, na tua sala, se tiver 2 ou 3 é muito, que é evangélico, mas que professa o nome de Jesus, talvez nem aquele que diz que é evangélico professa o nome de Jesus lá dentro, porque tantas vezes as atividades do mundo, a cultura do mundo, a maneira de viver do mundo abafa tanto a gente, que poucos são aqueles que conseguem dizer, dentro de uma sala de aula, na empresa onde trabalha, dentro lá da sua família, em meio à vizinhança, consegue dizer que você é realmente um cristão. Por que isso não acontece? Porque tem alguma coisa interferindo na nossa comunhão com Deus, porque nós estamos vivendo, quem sabe, em parte, as coisas do mundo. Estou trazendo essa mensagem aqui nessa noite, meus irmãos, porque o perigo do mundanismo entrar pelas portas da igreja é muito grande. Em busca de se pregar um evangelho light, um evangelho que agrade os ouvidos de muita gente, está havendo hoje muitas concessões. Está havendo hoje, sabe, aquela coisa de dizer: eu não posso pregar sobre fornicação, eu não posso pregar. Se eu falar de fornicação, que é o ato sexual antes do casamento, eu vou perder boa parte dos jovens que estão dentro da igreja. Então eu não posso pregar falando a respeito de fornicação. Uma galera vai embora. Eles vão pegar a sua Bíblia e vão para outra igreja, porque tem outras igrejas que não vão estar pregando sobre o pecado. Não posso falar de adultério, eu estou impedido de falar de adultério. Se eu pregar sobre adultério, vai uma parte da igreja embora, porque se as pessoas começarem a ouvir uma mensagem dessa, vão achar que o pastor está implicando com a vida delas, e com certeza a igreja vai esvaziar. Também não posso pregar contra o sistema mundano, se eu falar aqui nessa noite, que a você, Deus colocou na tua boca um novo cântico,
colocou na tua boca um louvor de adoração a Ele. Mas se eu falar aqui que você não pode realmente ser um crente que adora a Deus, e tantas vezes você lá fora adora a principados e potestades, e tantas vezes a cantores que consagram as suas músicas nas encruzilhadas, nas cachoeiras, na beira-mar, consagrando músicas para que sejam músicas de sucesso, que vendam milhões e milhões de DVDs. Essas pessoas estão consagrando aquilo que são delas ao próprio Satanás, enquanto o crente vem na igreja no louvor de domingo, canta as canções maravilhosas aqui, mas amanhã, segunda-feira, ao ligar o seu rádio, ou ligar lá o seu aparelho de som, ou quem sabe via internet, a pessoa está passeando em tantas músicas mundanas. Quando Tiago diz, não pode de uma mesma fonte jorrar duas águas, uma salgada e uma doce. É incompatível. Você vai no mar, é água salgada. Você vai numa cachoeira, você vai num riacho ou numa mina, é água doce. Naturezas opostas. Não pode você com a tua boca louvar a Deus e lá fora você louvar a tantos demônios incutidos dentro de letras de música. Mas o crente quer ser um crente moderno, um crente onde as pessoas batem no ombro dele e diz: você é muito eclético. Eu gosto de você como crente, porque você é eclético. Eu gosto, eu vou até na tua igreja, porque você é eclético. Você não é uma pessoa, sabe, que bate o martelo e você diz que você é um crente verdadeiro. Não. Você vai no baile com a gente, você ouve um pagode com a gente, você toma uma geladinha com a gente. Isso é que é ser crente. Crente é isso. Ô pastor, para a gente ganhar esse mundão aí fora, a gente tem que ser eclético. A gente não pode mais modernizar de maneira alguma, ou não podemos vir mais em função dessa palavra tão antiga. Essa palavra tem que ser modernizada. Nós somos luz, nós precisamos ganhar os outros para o reino de Deus. Então a gente tem que se fazer de fraco para ganhar o fraco. Irmãos, não tem nada escrito aqui que esse evangelho seria pregado e a gente teria que se amoldar ao mundo para chamar os pagodeiros para essa igreja. Eu colocar aqui no louvor à noite um grupo de pagodeiro, porque tem muito pagodeiro lá fora para ser salvo, mas eles não serão salvos pelo pagode, serão salvos pelo evangelho de Jesus Cristo. Serão salvos pelo testemunho de vida que Deus está esperando que você dê lá fora. Pastor, sou um crente cheio do Espírito Santo. Mostra que você é um crente cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida lá fora, não nos moldes do mundo, mas nos moldes de Deus. Porque ele está dizendo, não se amolde a esse mundo, não espere a minha aprovação em relação a esse mundo. 1 João 2,15, tem muitos cristãos que já se tornaram inimigo de Deus. Já são inimigos, rivais de Deus declarados, porque não conseguem falar nada de não para o mundo lá fora. Pastor, mas se eu falar algumas coisas para o meu amigo de faculdade, esse amigo de faculdade vai fazer duas coisas: primeiro, vai zombar da minha fé, e segundo, ele nunca virá para a igreja. Mas quem te falou que é você que convence ele? Quem te falou que é você que vai trazer ele? Ninguém traz ninguém para a igreja. João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. A gente está realmente, meus irmãos, nos conformando com esse mundo, e o Espírito Santo está ficando engessado. É o único que consegue fazer alguma obra ainda no nosso coração, é o Espírito Santo. E enquanto a gente não tiver esse entendimento e de mudar esse padrão de comportamento nosso lá fora, a gente vai ganhar muito pouca gente para Jesus.
As pessoas não querem nada com Deus. Está todo mundo vivendo o seu bel prazer. Ninguém vai querer sair lá de fora, nesse mundão tão bom que ela fora vivendo na carne, para vir dentro de uma igreja e chegar aqui, a sua vida não mudar em nada. Vamos fazer agora um exame introspectivo, cada um de nós de maneira individual. Olha para dentro de você aqui agora e perceba quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você já tem ouvido a palavra de Deus. E a pergunta logo em seguida: o que mudou na tua vida? O que esse evangelho está conseguindo fazer na nossa vida? Qual é a mudança que nós podemos mostrar para nós mesmos e para o mundo que esse evangelho conseguiu fazer na nossa vida? Ou estamos tanto tempo na igreja, mas esse evangelho não consegue penetrar no nosso entendimento, e a gente não consegue dar uma resposta para Deus. Eu quero informar aqui para a igreja, presta atenção, que eu vou até ler aqui 2 versículos da palavra de Deus, mas antes eu quero te informar uma coisa importante aqui. Alguém parece que torce a palavra para o seu bel prazer, para a sua própria conveniência. Você crê no que está escrito? Porque Deus não vai mudar para poder agradar a mim e a você. Esse discurso, irmãos, é um discurso pesado, não é tão leve de se ouvir, não é agradável de se ouvir. Tem muita gente que está confundindo o modernismo, está confundindo uma palavra que eu notei aqui, que eu nunca tinha ouvido ela, mas eu falei interessante: maneirismo. Já ouviu falar essa palavra? Maneirismo. Então, maneirismo significa mania, cacuete, afetação nos modos, na linguagem e no estilo. Não existe cacuete na vida do crente, não existe uma linguagem de duplo sentido na vida do crente, não pode existir um padrão imoral na vida do crente. A coisa está tão terrível que a pessoa, ela está conversando com a outra dentro da igreja e ela não está prestando atenção, ela está falando palavrão, imoralidade dentro da igreja com os irmãos. A coisa chega a um nível que a gente fica preocupado, que o tempo passou e a pessoa não mudou. Mas quem é que está errado nisso tudo? Não é a palavra, não é o Espírito Santo, não é o pregador, é a pessoa que não está fazendo uma avaliação de si mesmo. Não se amolde a esse mundo. Os versículos que eu vou ler aqui, isso não é um padrão da denominação, não é uma regra, não é um mandamento da denominação. O apóstolo Paulo, inspirado e cheio do Espírito Santo, tenho certeza disso, ele abriu a sua boca e disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Ele deixa aqui aberto que você pode fazer qualquer coisa, mas dependendo do que você vai fazer, não vai trazer edificação, pelo contrário, traz escândalo e declínio espiritual. Então, não é regra da quadrangular, é padrão da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vai falar para nós aqui a respeito do vinho, da bebida forte. Estou dizendo aqui em cima aqui, ó, aqui como pregador dessa palavra aqui, ó, o crente cheio do Espírito Santo não é dado a vinho, não é dado a cerveja, não é dado a cachaça, o uísque. O homem de Deus, a mulher de Deus, está o apóstolo Paulo falando no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o crente quer ser social demais. Na festa do crente era para ter o quê? Guaraná, Coca-Cola e suco. Mas pastor, eu tenho a minha família que não é crente. Tem amigos meus da minha empresa que não é crente, então eu separei aqui, sabe, aqui só aqui um freezezinho aqui, de umas latinhas geladinhas, para oferecer, porque eu quero agradar os meus amigos. Meu irmão, importa mais agradar a Deus do que agradar ao homem.
Deus não te chamou para ser treva, Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para você brilhar e fazer a diferença. Deus chamou para você ser amigo dele e ser inimigo do mundo. Pastor, que negócio é esse? Irmãos, a coisa é tão absurda, eu não posso ficar falando de denominações, muito menos de pastores que estão por aí falando balela e conversa fiada, mas na internet tem lá pastor lá, está ensinando, não tem nada a ver você tomar a tua cerveja, o teu vinho, a tua cachaça, é só você tomar ela escondidinho, socialmente, ninguém precisa saber que você está tomando seu vinho não. Que é isso? Que história é essa? No Antigo Testamento, olha como é que Deus fala de maneira assim severa a respeito dos beberrões. Abre comigo aí, Isaías capítulo de número 5, verso 11 e 12. É por isso que tem muito crente, meus irmãos, que está estagnado na fé, não é batizado com o Espírito Santo, não dá bom testemunho, a vida está agarrada, porque ainda está agarrada no sistema mundano. Eu estou te ensinando aqui nessa noite a palavra de Deus. Isaías capítulo 5, verso 11 e o verso 22, dá para mim ler aqui no telão? Acho que vai dar. O 11 e o 22, se você não tiver a Bíblia pode ler aqui no telão. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem o quê? E continua até a noite, até que o vinho os... É assim que começa o beberrão, tomando um vinhozinho aqui, outro ali. Antes ele tomava só um copinho, agora ele toma 1 litro sozinho. Daqui a pouquinho um garrafão de 5 litros. E o 22, ai dos que são poderosos, para fazer o quê? Para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Aqui, meu querido, é um mandamento do Antigo Testamento, através do profeta Isaías, para dizer para a nação de Israel, que Deus está aqui agora condenando aqueles que oferecem bebida forte para o seu companheiro. Se você trabalha, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora, se você trabalha de garçom, quem sabe num restaurante, algum lugar qualquer, que você oferece bebida para o seu companheiro, pode pôr o teu joelhinho no chão e pode pedir para Deus, me tira daqui, Senhor. Me tira daqui porque eu estou servindo com a minha própria mão a bebidas alcoólicas para o meu companheiro, para o meu próximo. Deus tem coisa muito melhor para você, ficar servindo às noites aí, bebida para um e para outro. Ainda que seja um trabalho dignificado, né? O trabalho de garçom, mas saiba onde você vai trabalhar no serviço de garçom. E aqui também, no capítulo de 5, nós lemos o 5, versículo 11 e 22, e Abacuque, capítulo 2, verso 15, Abacuque 2,15, aí também tem uma recomendação da parte do Senhor, falando a respeito desse padrão estabelecido na cabeça de tanto crente, que estão aí vivendo, fazendo até a obra de Deus, irmãos. Isso é uma falta de respeito, meu querido, fazer a obra de Deus. Há pouco tempo, deixa eu ler aqui, depois eu vou falar contigo o que aconteceu. Ai daquele que dá de beber, é isso mesmo que está na sua Bíblia? Isso não está errado não, gente? Está certo isso mesmo? É isso mesmo que está aí? Ai daquele que dá de beber, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Ai dos que oferece bebida forte para o seu companheiro, para o seu próximo. Então eu estou estabelecendo aqui nessa noite aqui, isso é bíblico, é Bíblia ensinando para nós, que você não deve se dar a isso não. Daqui a pouquinho estou chegando gente embriagada aqui na igreja, chapado aqui, ô pastor, como é que está? Tranquilo? O que está acontecendo, pastor? A Bíblia fala que você pode beber, só não pode embriagar, só o sangue de Jesus. Há uns 15 ou 20 anos atrás, né,
uma pessoa renomada veio pregar em certa igreja aqui em Juiz de Fora, mas foi um reboliço, foi uma noite você tem que ver que noite abençoada, que palavra abençoada. Todo mundo saiu da igreja assim, sabe, navegando, nadando nas asas do Espírito. Todo mundo, nossa, que palavra abençoada. No outro dia, pela manhã, uma irmãzinha que estava lá dentro do culto da igreja, ela trabalhava na rodoviária aqui de Juiz de Fora, na lanchonete, aqui de Juiz de Fora. Ela levantou cedinho, 6 horas da manhã, e ela foi trabalhar lá. E o pastor saiu do hotel, e quando ele passou lá na rodoviária para pegar o ônibus de retorno, ele chegou lá, e ele nem sabia que a irmã lá estava no culto à noite. Nem deu tempo da irmã cumprimentar ele não. Ele chegou lá e falou assim: olha, filha, rapidinho meu ônibus está saindo, me dá 2 cervejas aí. Uma ele abriu na hora e já deu aquela golada, e a outra ele colocou na sacolinha e levou. A irmã ficou assim: como assim? Como assim? Então, meus irmãos, a gente tem que perceber o que está acontecendo dentro da igreja. Como pastor da igreja, que o Espírito Santo nessa noite abra a tua mente, para que você entenda que essa prática de vida mundana está incompatível com o agir e com a vontade de Deus. Deus exige do seu povo santidade. Essa santidade começa, meu querido, nas práticas lá fora. Falando em 1 João capítulo 2, verso 15, já estou quase terminando essa mensagem, capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 15, João aí, ele vai dizer exatamente a respeito da amizade do mundo, esse mundo, meu irmão, que está entrando dentro da igreja com força. Jovens que estão aqui dentro dessa noite aqui, eu quero te informar para você, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quem te falou que o corpo da tua namorada é teu ainda? Quem pôs na tua cabeça que você tem o direito de sair daqui de um culto desse? Uma palavra bem direta para nós. Sair daqui com a mãozinha dada e entrar num motel e ter prazer com a sua namorada até as madrugadas. Como assim? Irmãos, a única coisa que nós não podemos perder diante de Deus é o temor. O temor de Deus está batendo dentro de nós. Isso é falta de temor. No Antigo Testamento, você viu Ananias e Safira, por mentir ao Espírito Santo, serem fulminados na presença de Pedro. Pessoas que brincaram de ser crentes no passado foram fulminados. E a gente percebe que hoje, uma plateia como essa, ouvindo uma palavra dessa, acha que é apenas palestra, que é apenas uma oratória. O juízo de Deus vem. E se ele vier, não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, não tem titia. Quando Deus chamou o sacerdote Eli, ele disse para Eli: Eli, os teus filhos, Eli, estão vivendo em pecado dentro da minha casa, profanando o meu templo. Eli, educa os teus filhos. Eli, corrige os teus filhos. Entrou aqui e saiu aqui. E Deus falou com Eli: Eli, das mãos do inimigo eu tiro, mas da minha mão ninguém tira. Deus matou o sacerdote Eli e os seus 2 filhos. Eles foram para a guerra, Ófni e Finéias, perderam a batalha, foram mortos à espada. Quando a notícia chegou lá, quando Eli ficou sabendo da morte dos filhos, ele já era velho, de muita idade, estava na cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Então Deus quer seriedade da sua igreja. Amém? Deus quer compromisso com Ele. Então, meus irmãos, vamos manter mais seriedade no nosso compromisso com Ele. Aqui no capítulo 2, verso 15 de 1 João, aqui João também dá para nós um recado importante. Olha aí o que ele está dizendo, irmãos, tudo dentro desse versículo aí, ó. Não ameis o mundo, lê comigo, por favor, Ele não está dizendo o mundo
cósmico, é o mundo sistema, a cultura, os costumes. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se você insistir em amar o mundo, você se torna inimigo de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é automático, não tem ligação entre Deus e o mundo, não tem como. Nós fomos chamados, irmãos, para viver uma vida para Deus. Amém, irmãos? Não é a música que dita as regras da sua vida, não é a moda. O crente pode andar na moda, mas que moda que você está andando? Na moda do mundo? Que moda é essa? Pastor, está calor demais. Quando está calor, tira a roupa, mas tira a roupa onde? Só se for na sua casa para um banho. Porque esse negócio de andar por aí dizendo que é crente, mas as pessoas olham para você e falam: olha o comportamento seu. Irmãos, vamos prestar atenção que Hebreus capítulo 12, lá o autor dos Hebreus está dizendo, o que está dizendo no capítulo 12, verso 1? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tem muita gente testemunhando, tem muita gente olhando para você e vendo o teu comportamento lá fora. Você pode estar nessa noite sendo um obstáculo para a salvação do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus parentes. Olha aí, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se a gente está rodeado dessas testemunhas, o que a gente precisa fazer? Deixemos que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Antigamente, há um tempo atrás, vocês não é dessa época não podia assistir televisão. As igrejas proibiam os seus membros de assistir televisão, não podia. Assistir televisão era pecado. O tempo foi passando, as igrejas foram modernizando, e o tal de não tem nada a ver foi consentido, e hoje todo mundo tem televisão. A pergunta é: o que você assiste na televisão? E hoje a coisa abrangeu a tal ponto que as nossas crianças, as crianças hoje, estão com uma mini televisão na mão, que é uma internet. Uma criança com um celular na mão, com 15 mega na sua mão, faz um estrago muito grande. Um aparelho, um aplicativo, uma ferramenta, que poderia ser uma ferramenta para edificação, está servindo para a autodestruição dos nossos filhos. Um adolescente hoje vai para a cama para dormir e não dorme. O zap toca a noite inteira e ele acaba abortando o sono porque o zap tocou. Aquele negócio, opa, alguém está me chamando. E ele vai ali entrar na internet e ele vai falar e fazer coisas que não está edificando. Dificilmente, quando o zap tocar, você vai acordar para orar. Pelo contrário, você vai ouvir ou falar aquilo que não edifica. O problema não está no aparelho, o problema não está nos 15 mega, o problema está na pessoa que faz mau uso do aparelho. Quer saber se você é viciado no celular? Deixa ele guardado o dia inteiro. Você vai perceber se a tua vida vai ser a mesma. As pessoas se ocupam a sua mente o dia todo e parte da noite também, com ocupações que não edificam em nada. Não ora, não busca Deus. Fui incomodado essa semana agora, 4 horas da manhã, de 3 para 4 horas da manhã, eu perdi o sono. Falei: meu Deus, o que é isso? Perdi o sono, como assim? Na mesma hora o Espírito Santo falou assim: vai orar. Falei: opa, vou orar mesmo. E eu aproveitei no acordar e falar com Deus, e buscar em Deus, e estar em comunhão com Deus, porque eu preciso disso. Como você também precisa estar em comunhão com Deus, porque o mundo nessa noite pode estar afetando o teu relacionamento com Deus de maneira assim, tão precisa, que você vive mais pensando nas coisas do mundo do que as coisas lá do céu. O teu linguajar está mais linguajar mundano do que um linguajar celestial, um linguajar espiritual.
Por isso que Jesus falou que a nossa boca fala, o que a nossa boca fala. Então, quando você conversa com uma pessoa, não precisa você identificar ou querer corrigir nada não. O que a pessoa te falar é o que está no coração dela. Você só fala de futebol o dia inteiro, porque o futebol está no teu coração o tempo todo. Você fala de mulher o dia inteiro, como nas empresas é assim, como em alguns lugares lá fora é assim. Os homens que se reúnem tantas vezes nos bares da vida sentado. Eu estava com a pastora Elza, foi que dia? Foi anteontem, sentado com ela dentro do carro, esperando um lanche vir. Meu Deus do céu, você tem que ver. Uma barraquinha do lado, os camaradas sentados tomando a cerveja, mas é tanto lixo, tanta imundície, que falava que eu tive que subir a janela, estava com vergonha de ouvir o que estava falando do lado de lá. Então as pessoas não entendem que o nosso linguajar, que a nossa cultura é a cultura do reino de Deus, que o teu falar é um falar puro. Quando você abre a boca para edificar quem está te escutando. Quando você vai falar com alguém, você vai estar aconselhando alguém ou falando da palavra de Deus. Mas pastor, eu tenho uma vida social, eu vou ficar o tempo todo falando de Jesus? Não, não precisa falar de Jesus pelo teu procedimento, pelo teu andar. Amém, irmãos? Pelo seu estilo de vida, você vai mostrar para as pessoas que você serve a Deus. E quando alguém vir te procurar, não vai sair da tua boca nada daquilo que não edifica. Vai sair da tua boca alguma coisa que vai trazer benefício para quem está ouvindo. Nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, mudar esse conceito de viver uma vida dentro da igreja de uma forma e lá fora de outra. Não dá para se amoldar a esse costume do mundo lá fora, onde as regras que vêm através da mídia, da moda, diz que o crente precisa andar de acordo com a moda, e você anda quase pelado pelas ruas. Uma pessoa está aqui de saia bonitinho, e lá fora você vê a pessoa com esse short, que só o sangue de Jesus, parece que foi o diabo lá no inferno que projetou esse short, que é uma sensualidade aí, andando pelas ruas. Não precisa andar nessa moda, você pode andar nos moldes da palavra de Deus. Se comporte como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Às vezes as mulheres chegam para conversar com a gente e chegam assim, com as duas mãos no peito. Pastor, faz uma oração para mim. Eu faço uma oração para você, mas por que essa mão está aí? Ah, porque tem pouca roupa. A mulher de Deus tem que ter um padrão para viver dentro da igreja. Quando você se assenta, quando você se veste, você não se veste para provocar ninguém. Você não defrauda o teu companheiro, o teu amigo, o teu irmão em Cristo. Nesse lugar aqui, o fermento da malícia já era para ter saído há muito tempo do nosso meio. Não precisa você se mostrar, você tem que viver mostrando para você e para esse mundo que você é de Deus. Você vive como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. As pessoas chegam aqui e falam: pastor, por favor, ore por mim. Mas qual que é o motivo? Pastor, minha mente está toda contaminada com pornografia. Minha mente está toda tomada pela pornografia, pela impureza, pela imoralidade. Mas por que está assim? É porque a gente está alimentando a nossa carne com essas coisas. Estou falando para uma plateia que tem acesso à internet, todos aqui têm acesso à internet. Presta atenção, juventude, o que você está olhando nessa internet? Porque isso está jogando um monte de gente lá para fora, não vai permanecer. Quando o salmista fala no capítulo 103, aqueles que servem de engano não prevalecerão dentro da congregação dos justos. É um alerta para nós, irmãos. Talvez essas palavras que eu estou dizendo para você, você já está tão acostumado com ela, que não faz mais diferença. Isso significa que no nosso meio pode haver pessoas que ainda estão tendo a sua mente cauterizada.
Você sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que você recebe a informação, recebe a palavra, mas não faz mais sentido. A pessoa não se move mais, a pessoa não se preocupa mais com as suas atitudes. O Espírito Santo já saiu da vida dela. Enquanto nós estivermos aqui nessa casa e tivermos o selo do Espírito Santo, como Efésios capítulo 1 diz, e a pastora Elza pregou isso domingo passado, enquanto nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, haverá uma oportunidade de nós recebermos a transformação da nossa mente. Sabe por que a gente não conseguiu, ou muitos não conseguiram ainda, alcançar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus? É porque ainda não receberam uma transformação na sua mente. A nossa mente, irmãos, é campo de batalha. O tempo todo o diabo está em volta. O tempo todo ele luta conosco. O tempo todo ele disputa de qualquer maneira, levando a cada um de nós a cair em alguma armadilha. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, a parte B para a gente encerrar, a parte B do versículo do capítulo de número 12, a parte B aqui, ele vai falar exatamente sobre a transformação necessária na vida do crente. Essa palavra aqui não é para quem está lá fora não, irmãos. Quem está lá fora não está nem aí, mas para você que ainda está aqui, parte B do versículo 2, não é em Hebreus não, é Romanos. Romanos capítulo 12, que nós estamos lendo, o versículo de número 2. Quantos estão entendendo essa palavra? Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua mente, amém, irmãos? Sem reserva, sem reserva. Vamos deixar a máscara cair nessa noite? Vamos, irmãos, deixa a máscara cair, para as pessoas lá fora, quando você sair daqui, verem em você uma nova identidade. E não sede conformados com este mundo, mas sede pela renovação. Então presta atenção nessa transformação pela renovação do entendimento. Isso significa que Deus não fala ao nosso coração para trazer algum sentimento. Deus fala à nossa mente, porque é através da mente que nós nos transformamos. Quando a palavra é ministrada, ela vai em direção aos nossos ouvidos, e a nossa mente recebe a informação, e através da mente o Espírito Santo consegue trabalhar, não por força e não por violência, pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai te ajudar na tua fraqueza. No capítulo 8 de Romanos, verso 26, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Que fraqueza é essa? São os pecados que tantas vezes nos impede nessa transformação, nessa renovação do nosso entendimento. Porque se você não receber essa transformação, essa renovação no teu entendimento, você não vai conseguir experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que eu e você nos abstenhamos da prostituição, da fornicação, das concupiscências da carne. Tudo isso nos combate todo dia. Você acha que o apóstolo Paulo, ao abrir a sua boca, falando de si mesmo, ele estava exagerando? Não! Todo dia eu esmurro o meu corpo e o coloco à escravidão, para que eu mesmo, pregando a muitos, não seja eu reprovado. Eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim também, porque se eu não me esforçar, eu vou cair. Por isso que Paulo disse: aquele que está ainda em pé, toma cuidado, porque você pode cair a qualquer momento. O homem mais sábio dessa terra que pisou aqui, o nome dele foi Salomão. O homem que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes e parte dos Salmos que ele escreveu. O homem mais sábio dessa terra caiu exatamente naquilo que ele tinha mais fraqueza: mulher.
O tendão de Aquiles de Salomão era mulher. 1000 mulheres no seu harém. Se perdeu no meio daquela mulherada. No final das contas, o homem sábio virou o homem mais tolo dessa terra, porque ele se desviou diante de Deus por causa das mulheres, que ele se apossou de outros reis, fazendo aliança com os reis pagãos, e ele passou de ser adorador a Deus e passou a adorar os deuses que entraram para dentro do seu palácio através de mulheres. Não ignore o que o inimigo pode estar armando para a tua vida, e não ignore a tua própria carne, porque a nossa carne pode nos levar para longe de Deus. Não ignore o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, porque eu sou boca de Deus para você aqui nessa noite, mostrando para você que quer continuar sendo crente. Toma nessa noite os cuidados necessários e põe em ordem a tua casa. E quando eu falo casa, não estou falando a construção, estou falando da tua vida espiritual, o teu tabernáculo vivo que ainda permanece de pé. Porque para finalizar eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar que não há nenhuma comunhão entre o justo e o ímpio. O mundo e o Senhor não vai ter nunca uma comunhão. Deus separou para si aqueles que são dele. 2 Coríntios capítulo 6, nós vamos terminar aqui falando do 11 até o 18. Quantos estão entendendo essa palavra? 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo 11 diz assim, meu querido, ele exortando a uma vida santa diante de Deus. Vou ler aqui no telão. Ó Coríntios, ele falando ao povo de Coríntios, e é uma palavra que serve como exemplo para nós aqui nessa noite. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Verso 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados no vosso próprio afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. É isso mesmo, gente? É isso mesmo. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Eu e você. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Habitarei aonde? No templo, eu e você. Amém, irmãos? E entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17, por isso saí do meio deles, lá de fora do mundão, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O versículo de número 18, e eu serei para vós, não vão ler junto isso aqui, todo mundo junto, e eu isso aqui, esse 18 aqui, é uma recomendação de Paulo aos Coríntios, que tem a ver com o nosso contexto. Quer ser de Deus, quer se separar para Deus, e não se amolde então às coisas lá do mundo. Sirva a Deus como filhos amados e obedientes. E eu serei para vós pai. Por que ele vai ser para nós pai? Porque nós não temos outro pai. Nós temos o nosso Deus como Pai, amém, irmãos? E vós sereis para mim filhos, porque Ele não tem bastardo aqui nessa noite. Ele reconhece a todos você como identidade, filhos de Deus, filhas de Deus, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Não há comunhão entre Deus e o mundo, não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre o justo e o infiel.
É por isso que a gente está cansado de ensinar e falar e pregar, e muita gente fica dizendo, isso é coisa da cabeça do pastor, da denominação. Meu irmão, minha irmã, moças de Deus e moços de Deus, case com o moço de Deus, case com a moça de Deus. Quando você casa, que você é cristã, casa com alguém que está lá fora, você está correndo um grande risco. Não vai ter comunhão. Amanhã você sai para você vir para a igreja, e ele sai para ir para a balada de sábado à noite. Pastor, eu estou sofrendo num casamento que eu estou arrastando, eu posso separar? Não pode. Ninguém aqui é inocente, está sendo informado para você. Se relacione com alguém que professa a mesma fé, mas assim, vocês estão sendo exclusivistas. Não, é a Bíblia que está dizendo, se aparte do imundo, se aparte do injusto. Faça com que a sua vida seja uma vida pautada na obediência à palavra de Deus. As moças num tal do desespero, dizendo, pastor, se eu não ficar com ele, Jesus vai voltar, eu vou ficar solteira. Oh, minha querida, que você fique solteira, mas não acaba com a tua vida não, porque se tu colocar um Jonas da tua embarcação, difícil você pegar essa bagagem depois e jogar para lá. É por isso que casamento aqui nessa igreja, eu quero informar para os jovens aqui, aqueles que Deus uniu, não separe o homem. Aquele que Deus uniu não vai separar, mas se Deus não uniu, vai separar. Ah, mas vai mesmo. Esse negócio de falar assim, pastor, é Deus que está unindo, você tem certeza disso? Porque se foi Deus que uniu, pode vir terremoto, pode vir esses furacões, pode vir essas ondas altas, o seu relacionamento vai permanecer na presença de Deus. Mas se não foi Deus que uniu, meu querido, vai separar mesmo. E as igrejas hoje, vocês me perdoem, mas está um problema muito sério, meu Pai do céu. Alguém chegou aqui há poucos dias e falou, pastor Roberto, é o meu 7º casamento, só faz, eu não faço. Quantas vezes casei 6 e separei, agora é a 7ª, sua casa, meu querido, você está doido, pastor, se o senhor não fizer, o outro vai fazer, então pode ir lá fazer onde você quiser, eu não vou colocar minha mão aí não, amém, irmãos? Que o Espírito Santo fale ao teu coração de maneira profunda e poderosa, você saia contigo essa palavra aqui nessa noite. Eu vejo a minha necessidade de estar aqui falando aquilo que Deus colocou no meu coração, porque nós queremos uma igreja comprometida, meus irmãos, com a família. Se comprometa com a tua família, cuida dela, cuida do teu casamento. Pastor, perdi o meu casamento. Meu querido, você perdeu o seu casamento, você não pode perder a tua salvação. Eu perdi meu casamento, pastor, não consigo ficar sozinho, eu sou muito jovem ainda. Dá um jeito de organizar a tua vida, porque não adianta, irmãos, a gente ficar casando e recasando um tanto de gente, não, meu querido. O que a gente precisa é tomar vergonha na cara e saber que relacionamento é uma construção, porque falta de informação, de pregação não é. Aqui na frente veio um casal, a Delma e o Henrique. Viva para a tua esposa, Delma, vive para o teu esposo, vive para criar os teus filhos na presença de Deus. Crise no casamento vai vir, vem na vida de todo mundo. Casamento não é mar de rosa não, mas não significa que uma briguinha tão pequena que seja, você está buscando um advogado para divorciar não, meu querido. Casamento é coisa séria. Está vindo o casamento do pastor Rafael com a Janaína. Ele falou ali fora comigo agora, pastor, falta 20 dias. Oh, Jesus. Não vi a hora. Pastor, eu estou orando 20 dias, pastor, glória a Deus. Sem a alegria que ele está, né? Mas a gente que já é casado há tanto tempo, pensei assim, oh meu Deus, vou falar nada com ele não, né? Senão desanima ele. Mas eu tenho certeza, pastor Rafael, que você vai viver uma nova vida, né? O jovem hoje está doido para casar, não vejo a hora, pastor. Oh Jesus amado, sabe o jejum que eu estou nele? Deus vai muito abençoar vocês, mas saiba de uma coisa, a gente não permanece na cama o dia inteiro, né, irmãos? Casamento não é a cama a semana toda, casamento é uma vida diária, é uma construção, é muito difícil viver a dois, sim ou não?
As irmãs que digam isso, fala amém as irmãs. Amém. E os homens, falam amém. Amém. Falou muito mais forte que vocês. É mais difícil viver com vocês. É difícil, irmão Silvio, mas é possível. É possível viver uma vida inteira ao lado de uma outra pessoa. Vou completar 25 anos de casado aqui. Eu digo para vocês, se eu tivesse conhecido a minha esposa com uns 18 anos, como o Lucas casou com a Carla, né? Aos 18 anos, aos 19 anos, eu também teria feito isso, irmãos. O casamento é uma bênção. Como que a pastora Elza mudou a minha vida, irmãos? Essa mulher revolucionou a minha vida. Cadê ela? Cadê ela? Está lá, escondidinha lá atrás. Essa morena mudou a minha vida, a minha história. Marcou meu coração. Marcou meu ministério. Sou um homem super abençoado. Quando ela entrou na minha vida, entrou como um presente na minha vida. Foi uma luz que entrou na minha vida. Glória a Deus por isso. Estou idolatrando ela não, irmão, mas o casamento fez tão bem para mim, que eu falei, oh meu Deus, por que eu não casei antes? Bom demais, pastor Rafael. Amém, irmãos? Para de ficar rindo, vamos colocar de pé, vamos orar. Depois fica pegando o pé dele aí, né, pastor Rafael? Ele está até suando aqui na frente, ó. Esse suor aí, depois você toma um refrigerante, uma água que resolve. Né, Janaína? Mas eles são de Deus, tá, irmãos? Esse casal é de Deus. A gente está brincando aqui, mas eles são de Deus e vão ter uma vida muito abençoada, né? Ele disse num bom sentido, pastor, não vejo a hora de casar, mas é porque ele ama demais a Janaína ama demais ele, estão completando agora e vão chegar diante do altar e vocês são convidados especiais deles. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Leva contigo essa palavra abençoada e tenha uma vida mais próxima do Altíssimo. Mais santidade ao Senhor, mais santidade ao Senhor. Santidade, seja santo como Ele é santo. Vale a pena viver em santidade com Ele. Você consegue viver diferente desse mundo. E não permita que nada desse mundo venha trazer para você, meu querido, esse impedimento de você continuar vivendo como crente. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Eu quero orar, fecha os teus olhos nesse momento, quero orar uma oração especial. Tem pessoas aqui nessa noite, tenho certeza disso, irmão, Deus já falou comigo. Tem pessoas aqui nessa noite que estão com dificuldade de viver como cristão. Você está vivendo agora, mas você sabe que o mundo tem te assediado. Tem coisas lá fora que você ainda não consegue falar não. Mas hoje é dia de libertação também. Jesus está aqui para te libertar das coisas do mundo, das cadeias que te aprisionam, do pecado que te aprisiona. Você pode nessa noite aqui mudar todo o curso da tua vida. Você pode aqui nessa noite começar a falar realmente diferente, a agir diferente, pensar diferente. Você pode a partir de hoje mostrar lá para o mundo que você não precisa de nada que tem lá para você se alegrar, porque a alegria do Espírito Santo está na tua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto o nosso irmão Davi ele vai cantar a última canção, eu quero que você que tem dificuldade de viver realmente para Deus, coloca a tua mão sobre o teu coração. Quem sabe o pecado tem realmente te assediado, você tem sentido fraco diante do mundo. Esse é o momento, meu querido, para você fazer a tua aliança com Deus, não permitir que você seja escravo do pecado, não permitir que o mundo te assedie a tal ponto de você sentir vergonha de servir a Deus, de estar na igreja. Quem sabe você está aqui nessa noite, mas você está caído espiritualmente. Hoje o Senhor está te levantando. Hoje o Senhor está te pondo de pé. Hoje o Senhor está escrevendo uma nova história a teu respeito. Uma história de santidade. Uma história de bênçãos na tua vida. Rasga teu coração, confessa a Ele o teu pecado. Eu quero ouvir você orar. Fala com Deus. O que está te atraindo para o mundo, meu querido? Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, vai tocando agora. Vai tocando, meu Deus. Tua palavra disse que nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos. Ora, fala com Ele,
meu querido. Ele te ouve nessa noite. Ele ainda é teu Pai. Ele continua te amando do jeito que você está, mas não quer que você permaneça desta maneira. Oh Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo, em cada coração. Mais de ti, eu quero mais. Põe de pé, meu Deus, põe de pé, meu Deus, aqueles que estão caídos, ó Pai. Mais de ti, Há pessoas aqui que precisam, Senhor, do teu agir, precisam do teu renovo. Oh Deus, aleluia. mais do teu Oh Deus, aleluia. mais do teu favor, Sim, Espírito Santo, mais da tua graça. glória a Deus. Eu quero Faz a tua obra, meu Deus. mais, Recebe nessa noite os teus filhos, ó Pai. mais Receba do eles, ó Deus, de novo. teu Coloca dentro deles, ó Deus, o teu Espírito Santo. mais do teu Vai renovando, vai restaurando, vai enchendo com teu Espírito mais da Santo. Glória a Deus, aleluia. graça. Sim, Espírito Santo, Eu quero nós queremos. mais, Sim, meu Deus, muito obrigado, Deus. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que cuida do teu povo, Pai. Então toma por direito nessa noite a cada um dos teus filhos, ó Pai. Que todos nessa noite sejam renovados mais uma vez, sejam restaurados mais uma vez, e possam continuar, Senhor, professando o teu nome para esse mundo, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Oh, maravilhoso Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor abençoe a tua vida.